Boa noite, pessoal. Bem, estamos começando aqui hoje mais uma palestra aqui no Grupo dos 300. E eu hoje aqui estou de lobo solitário. A equipe está toda complicada, alguns estão viajando, outros estão envolvidos em outras frentes, mas a gente vai dar conta aqui da proposta que a gente teve. É a primeira palestra que a gente tem no 300, no ano de 2025. E coube a mim, era para eu ter dado essa palestra ano passado, mas coube a mim trazer essa palestra hoje. Ô, Valdir, só me dá um toque, boa noite. Me dá um toque se tá o áudio aí, a imagem, tá tudo certo aí. Só fala para mim se tá tudo tranquilo aí. E aí tá ok, valeu, obrigado. Bem, então vamos lá. A galera vai chegando. Ok, beleza, obrigado. À medida que a galera for chegando aí, vai se envolvendo. Antes de eu entrar aqui na proposta, a gente vai trazer para vocês aí uma, um material que é da pós-graduação, onde a gente trabalhou aí a neurociência em, em algumas frentes. E esse material, ele é um material denso, tá? É um material aí que ele precisaria de 10 aulas aí para a gente compreender tudo ele, né, na sua integridade. Mas, na sua totalidade. Mas nós vamos, eu vou tentar aqui caminhar com vocês aqui, duas aulas, que eu acho que já é um conteúdo bem massa para a gente falar aqui hoje, porque no caso a resiliência, né, e a positividade, como anticorpos da mente, é um assunto muito expansivo, muito grande. Então eu vou trazer duas vertentes desse tema para a gente trabalhar aqui e a gente avançar. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, cadê o compartilhamento? Hum, Compartilhar, compartilhar. Isso, compartilhar, beleza. Tá chegando para você aí, Valdir? Tá compartilhando que essa semana eu tive um problema. Só consegui resolver hoje o problema do meu celular, do meu computador. Mas acho que tá chegando sim. Bem, então vamos lá. O tema que a gente propôs aqui, para tratar com vocês, sim, beleza, valeu. É a positividade e a resiliência humana como anticorpos da mente, tá? Como eu falei para vocês, é uma grande que a gente demanda várias aulas. Dependendo do desdobramento dessa aula, a gente pode até dar continuidade, fechar todo esse tema. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar aqui no início aqui do crescimento pós-traumático e o modo de pensar, né? O mindset de crescimento. O que que a gente parte da onde, né? A gente vai iniciar essa ideia da positividade, da resiliência, porque assim, muitas vezes eu posso chegar para alguém e falar assim, olha, você tem que pensar mais positivo, né? Ou de repente eu falo para uma pessoa, cara, não, você não pode abrir mão, você tem que segurar as pontas, vamos para cima, vamos vencer esse lugar. E a gente sabe que a coisa não é assim. Não é. Tem gente que não vai conseguir acessar a positividade, tem gente que muito menos vai ser resiliente numa, numa situação onde demanda a resiliência, de repente ela vai entregar os pontos. E a gente precisa entender o que está acontecendo com essas pessoas. E é por isso a proposta hoje aqui de trabalhar essa ideia com os homens. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está vendo um tempo onde a gente tem muitos homens aí, e você já deve ter ouvido essa expressão, né? Puxa, esse camarada é um banana, né? Ou ele está debaixo da saia da mãe, ou ele ainda não se resolveu. E aí a gente tem que entender isso porque, assim, esse crescimento, né, não acontece na vida da pessoa porque teve um trauma, teve um problema, teve uma situação, uma ruptura, uma marca, algo que aconteceu com ele em algum momento da vida dele. E essa situação, então, tem impedido ele de acessar esse lugar da positividade e da resiliência. E eu quero já deixar claro aqui, esse tema, ele caminha junto. Tanto a positividade como a resiliência humana, elas são como isso que eu escrevi aí, o anticorpos da mente.
Então, ou seja, se você quer blindar a mente, se você quer caminhar dentro de uma situação dessa, você precisa entender que pós-trauma precisa haver um crescimento. Só que esse crescimento ele só vai acontecer na maneira, no modo de pensar, que é o que a gente chama de mindset, a mentalidade. E essa mentalidade, esse modo de pensar, ele tem que ter um crescimento, ele precisa expandir. Então, eu vou compartilhar algo com vocês aqui para você já entender o que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Você está vendo essa vasilha aí? Talvez você já ouviu falar disso ou não, não sei. Mas eu vou mostrar para você o que que é essa vasilha. É o kintsugi. É uma técnica japonesa, tá? E o que que acontece aí? Os japoneses, eles pegam uma vasilha dessa, talvez uma vasilha, um vaso desse que pode ser para tomar sopa ou de repente colocar uma planta. E esse vaso ele foi quebrado, né? Deixa eu só entrar aqui, porque tem gente querendo entrar e não pode entrar. Mulher não pode, tá, pessoal? É só homens. Então a gente vai remover. Não. E aí, o que que acontece no caso aqui do kintsugi? Os japoneses, eles pegam essa vasilha que se quebrou e eles usam essa técnica chamada kintsugi, que é reparar. Eles vão reconstruir esses cacos que ficaram e eles vão como se fosse uma solda ali, passando uma liga, tá? Só para você entender, essa liga que eles usam é uma liga metálica de ouro, envolve ouro nessa técnica, nesse projeto. E o que que eles fazem? Eles conseguem restaurar todos os cacos, tudo que foi quebrado daquela vasilha, e aquela vasilha, ela agora ela está de novo de volta ativa, ela pode servir para aquilo que ela era o objetivo dela. E essa vasilha que passa por essa técnica do kintsugi, ela se torna ainda mais valorosa. Olha que coisa de louco, né? Tem pessoas que ganham dinheiro vendendo essas vasilhas no mercado. Por quê? Porque a pessoa que compra, ela entende o significado que aquela vasilha tem, que agora ela não é só, de repente, uma vasilha para tomar uma sopa, um miojo, um macarrão lá que eles comem, mas ela passou por uma história. Então, quando a gente olha para esse vaso, a gente está falando de dois conceitos: algo quebrado, mas algo inteiro. Você olha para o vaso e você vai ter sempre essa visão. Puxa, esse vaso um dia, ele, de repente, algum descuido, ele caiu, ele quebrou, ele se espatifou todo. E ele foi restaurado. E à medida que ele foi restaurado, ele passa a ter um valor maior, um valor imenso desse lugar. Então, quando nós estamos falando de positividade e de resiliência, nós temos que ter essa visão. É essa marca aqui que eu espero que você olhe para você começar a desenvolver uma mentalidade. Algo que um dia estava quebrado, vamos pensar, estava inteiro, se quebrou, passou por um processo e se restaurou. Quando a gente está falando de resiliência, quando a gente está falando de positividade, nós temos que olhar para essa vasilha e ancorar ela na nossa mente. Por quê? Porque alguém olhou e falou assim: não precisa ficar um monte de caco entre caco e agora a gente jogar isso no lixo. Não, a gente pode restaurar. Alguém pensou de maneira positiva de falar assim: não, vamos restaurar isso para que isso seja algo além daquilo que ele foi criado para ser. Por isso que quando a gente fala que o homem precisa ter resiliência, né? A gente ampara muito essa ideia da resiliência à força, ao poder que o homem, que a pessoa tem que ter. Mas a gente tem que entender o seguinte: ele só consegue buscar essa resiliência também se ele pensar de maneira positiva. Então, é sobre isso que a gente quer falar um pouco nessa noite e trabalhar isso. E aí a gente entra aqui, né, nessa parte do crescimento pós-traumático, que é uma ideia do TEDx e do Carl Jung, que são professores que trabalham muito essa percepção, né? O que é o crescimento pós-traumático, né? A pessoa, ela passa por uma situação, né, e ela começa a desenvolver, então, uma percepção alterada do eu, ou seja, a selfie que ela tem dela mesmo é uma sensação aumentada de força interior. Então, essa percepção, por exemplo, vamos falar em termos de passar por situações
da vida, né. Então a gente passa por uma situação da vida, e um problema ali que a gente foi pego de surpresa naquela situação, e à medida que a gente foi pego de surpresa na situação, a gente precisou se reinventar, precisou se superar, ter uma superação. E todo mundo, acredito que se a gente for falar nessa situação, todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo a dizer, algo a falar, algo a comentar. E a partir disso, a gente enfrenta essa situação e a gente cria uma história, né, fala: "Nossa, eu passei por uma situação bem complicada, eh, era um desemprego e, olha, foi dias terríveis, mas a gente conseguiu, fui fazendo e arrumei uma outra situação, fui trabalhar, fiz um bico ali, um aqui, e a gente conseguiu superar". Ou seja, toda vez que a gente passa por isso, a gente tem um crescimento pós-traumático. Após aquele problema, aquele trauma que a gente enfrentou, a gente cresceu. Isso tem muito a ver com a ideia de positividade e a ideia de resiliência. Por quê? Porque isso cria uma sensação aumentada de força interior. Então, tipo assim, cara, passei por isso. Tem um exemplo que eu gosto muito de fazer algumas ligações, o Aldir, ele vai entender o que eu vou falar, que esses exemplos que a gente traz da Bíblia, né. E, por exemplo, a gente vê um camarada chamado Davi que vai ter que enfrentar agora, né, ele se coloca para enfrentar um gigante. Quando as pessoas olham para ele, olham para o gigante, falam assim: "Cara, não vai dar certo. Um menino desse enfrentando aquele monstro". E aí o pessoal tenta colocar armadura, colocar a espada, colocar capacete, colocar um monte de coisa. E aí, o Davi, ele traz um dos maiores exemplos de crescimento pós-traumático. Ele fala assim: "Cara, eu não preciso disso. Quando eu tive que enfrentar, o urso para salvar minhas ovelhas, eu enfrentei o urso. Quando eu tive que enfrentar o leão para salvar minhas ovelhas, eu enfrentei. O que vai ser esse cara para mim?". Ou seja, ele tem uma percepção do self dele, né, uma sensação aumentada da força interior que ele tem agora. Então, ou seja, André, mas ele teve fé. Não teve fé, ninguém está dizendo, discutindo que ele não teve fé, mas você entende que essa positividade, essa resiliência, ela só aumenta a força interior, e aí a gente pode colocar fé, a gente pode colocar confiança, a gente pode colocar a crença que você achar que tem que colocar aqui. Mas, ou seja, esse crescimento pós-traumático é algo que a gente tem que olhar e verificar na nossa vida. Calma, os traumas da minha vida, eles me levaram para onde? Eles me levaram para mim me queixar, eles me levaram para me ser uma vítima da sociedade, do mundo, da família, ou eles criarem em mim essa self, essa sensação aumentada, né. É isso. Outra coisa, a sensação aumentada de oportunidade da vida, porque quem passa por traumas, ele começa a entender o seguinte: esse problema, ele na verdade vira uma oportunidade. As dificuldades que virão, que eu vou enfrentar, e nós vamos ter muitas dificuldades, com certeza, já passamos por muitas, estamos passando e talvez vai vir outras. A gente vai ter o quê? A gente vai ter um olhar de dizer o seguinte: isso não é um problema. O crescimento pós-traumático, ele nos leva para esse lugar. Muito bem, Claudia, é isso mesmo, como uma mola. Ou seja, você pum, bate e vai. Então, ou seja, você não para mais de olhar o problema pelo viés do problema, mas você começa agora a ter um viés de dizer o seguinte: "Não, calma aí, isso aqui é oportunidade. Isso aqui eu vou me reinventar". E aí acontece esse crescimento pós-traumático que acontece na vida das pessoas, começa a desencadear uma série de coisas, e uma das coisas é a mudança de relacionamentos. Porque você já não tem mais tempo para se relacionar com pessoa que não consegue visualizar aquilo que está vendo, né. Eu gosto muito sempre uso esse exemplo, né, tinha na nossa época aí, não sei quantos anos você tem, Valdir, mas na minha época tinha um desenho, ainda passa hoje, esse dia meu filho estava vendo um canal e era desenhos antigos e passou esse, um desenho chamado Lipe o Leão e Hard a Hiena. E você vai lembrar, Lipe o Leão era aquele cara que acordava, aquele leão que acordava todo dia e falava assim: "Hoje é um dia novo, nós vamos fazer, vamos não sei o quê, pá e aquilo". E a hiena, ela levantava e ela falava assim: "Ó dia, ó vida, ó céus". Então, ou seja, não dá para você mais andar nesse lugar, não dá mais para você caminhar nesse lugar. Tá aí, tá um abaixo que o meu, ô Valdir, estamos na mesma linha. Livre Leão e Hard Hiena. Então, nesse lugar, o que que acontece? A gente tem mudanças de relacionamento, porque a gente passou por uma situação e a gente já tem o quê? Quilometragem.
a gente já tem rodagem. Então, tipo assim, muitas vezes você fala assim, cara, não tenho paciência. Não, calma aí, é lógico, a gente vai ter que desenvolver a paciência, a empatia com as pessoas, mas o crescimento pós-traumático, ele leva a gente para esse lugar. Então, se a gente começa a ter uma sensação mais elevada de apreciação, de olhar e falar assim, calma, não acredito, mano, né? E é interessante porque, assim, olha só, eu estava preparando essa palestra e me ocorreu aquela parábola dos talentos, quando o pai, o Jesus conta a história dizendo o seguinte, olha, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para outro ele deu 1 talento. A gente começa a entender a sensação elevada de apreciação porque a gente começa a falar assim, cara, eu não sou mais de 1, eu sou de 2. Ou talvez eu não sou de 2, talvez eu sou de 5. Porque você começa a entrar num nível de superação e de apreciação. Você fala assim, não, não dá. Não, não que você possa fazer. Eu posso ir lá um de um. Não, tudo bem, nós vamos no de um. Mas calma aí, eu tenho mais, né? Eu tenho algo mais a oferecer. E isso cria uma mudança, porque quando você tem essa sensação elevada de apreciação, de olhar a vida e falar assim, cara, não, né? Esse dia foi engraçado de compartilhar isso com vocês. Eu coloquei um grupo que a gente tem, não sei se você tá lá, Valdir, mas tem um grupo de relacionamento chamado A2. E aí eu coloquei um vídeo pra galera discutir do vídeo, e o vídeo era assim, a mulher tava lá na lavanderia e aí, de repente ela pega lá uma calcinha, tinha uma caçarola lá e tinha a calcinha tipo fio dental, né? E ela começa a pensar, será que meu marido vai merecer o que hoje? Aí ela fala assim, o marido dá um grito, ô marido, fulano, você colocou o lixo pra fora? Ele falou, não. Aí ela pega a caçarola, né? Ô fulano, você deu comida pro cachorro? Não. Aí ela já pega o fio dental e já joga de novo lá no cesto, né? Aí daqui a pouco o marido lá do banheiro responde, mas eu já levei fulana pra escola. Aí ela vai lá e pega o fio dental, eu acho que ele tá merecendo isso hoje. Aí, também já fiz o almoço, não sei o quê. Ela fala, ele precisa disso hoje, né? E aí o pessoal começou a discutir, olha só, pessoal. Não, porque as mulheres, porque fica pagando com o sexo, que não sei o quê, fica regulando pro homem, que aí começou um debate. E eu deixei o debate rolar, né? Só que quando, no final do dia, quando eu fechei o grupo, que eu falei, beleza, pessoal, já falamos demais, agora eu vou falar alguma coisa. Eu olhei para aquela situação diante de uma linguagem de amor. Porque você começa a ter uma sensação mais elevada de apreciação. E eu falei assim, olha, vamos analisar não pelo aquilo que é o senso comum, né, do que merece e do que não merece, mas vamos analisar pela linguagem de amor. A linguagem de amor dela é o serviço. Ela se sente amada quando o marido faz algo para ela, ajuda ela com as tarefas de casa. E o marido dela, a linguagem de amor dele é presente. E ela sacou isso. Ela falou assim: eu vou me dar de presente, então eu vou me vestir desse jeito, ele vai ter uma noite daquelas. Aí todo mundo ficou assim espantado por causa da leitura, né? Eu falei, não, é um olhar. Ou seja, quando você começa a subir esses níveis, você começa a ter uma sensação elevada de apreciação das coisas. E aí você tem uma outra pegada, você começa a ter outros lugares a olhar. Então, isso automaticamente também te leva a uma mudança de espiritualidade. Você começa a entender que existe uma situação, porque assim, quando a gente passa por problemas, eu posso deixar isso bem claro, a gente enfrenta aquilo e muitas vezes a gente vai enfrentar aquilo sozinho, mas na solidão do enfrentamento, a gente está ali, Deus me ajuda. Não sei o quê. Faz uma oração, né? É, sabe aquelas coisas que usava muito esse jargão, eu sou um pouco contra ele, mas ele cabe aqui disso que eu vou falar. Você não vem pelo amor, você vem pela dor, né? Eu sou contra esse negócio. Mas é uma coisa que eu quero mostrar aqui, tipo assim, quando você está sozinho, você está mais conectado com a espiritualidade. Você chega e você fala assim, puxa, me ajuda. Por quê? Porque você está sozinho, você está naquele problema, naquela situação. E quando você passa por isso, você fala assim, não estava ninguém comigo, mas tinha alguém que estava comigo. Você reconhece. Então, existem mudanças de espiritualidade dentro de um crescimento pós-traumático. Então, assim, o que que nós estamos entendendo aqui? A gente está entendendo o seguinte: não é sobre passar problemas, mas é sobre aquilo que crescemos quando passamos o problema. Entendeu? Porque problema todo mundo vai passar, todo mundo vai enfrentar, todo mundo. Deixa eu descompartilhar um pouco aqui. Todo mundo vai
passar o problema, né. Mas é isso mesmo, Valdir, é o que nós aprendemos a partir daquele problema. E isso tem um nome, crescimento pós-traumático. Então tem gente que vai ter um crescimento enorme por causa que passou por uma situação isso. Nós vamos entender isso porque no próximo slide que eu vou compartilhar com vocês, nós vamos aprofundar esse pensamento. Mas tem gente que não sucumbe no meio do problema, né? Eu conheço homens que no meio do problema ele desiste, ele joga a toalha. Fala, não, não consigo, não consigo. Então a gente precisa entender o seguinte: é o pensamento da mola, mas é o pensamento também qual a palavra? Está na minha cabeça. Quando você lapida, né? Você faz uma lapidação. Então, cada momento que você passa por um trauma, você é lapidado, você fica mais resiliente, você entende um pouco mais o caminho da positividade. Então, nesse lugar que a gente está falando aqui hoje, a gente compreende essa ideia. Mas vamos tocar aqui, vamos ir para frente. Vamos falar um pouco sobre a maneira de pensamento, como que a gente pensa, né? Como que a gente trabalha essa ideia dos pensamentos. O modo de pensar, né? O mindset de pensar do crescimento, ele tem dois. Você pode ver de maneira fixa ou você pode ver também isso de maneira de crescimento, né? Então, que a gente precisa entender aqui quando a gente compreende a maneira? E aí é interessante cada um aqui fazer o seu análise, né? Tá um pouquinho aqui desconfigurado, porque na hora que eu subi, o Canva ele não pegou a configuração. Mas vocês vão entender. Então vamos lá, ó, modo de ver fixo. Quem é a pessoa que tem a mentalidade fixa? A pessoa com mentalidade fixa é a pessoa que evita desafios, ou seja, ele desiste cedo, entendeu? Ele olha para aquela situação e fala assim: pô, mas não tem propósito nesse tudo que nós vamos fazer, nesse esforço. Você entendeu? Só que lembra que eu acabei de falar assim: cada situação que você passa é uma oportunidade. Então, por exemplo, de repente vem alguém ali falar uma coisa com ele que ele não tem nada a ver isso. Só que naquela situação existe algo que pode ser feito, mas ele não vê esse esforço. Se dia uma pessoa trouxe um problema para mim assim: você, mano, esse cara aqui só reclama, não sei o quê, papapá, e, e aí eu fiquei ouvindo aquilo que foi me encher na minha cabeça. Aí tá na alta pegada de apreciação, né? E eu falei assim, cara, não é sobre ele, é sobre você. É sobre você confrontar. É sobre você. Só um minutinho aqui. Não, não pode entrar, filho. E eu falei pra ele o seguinte: não é sobre ele, é sobre você. É sobre você confrontá-lo. É sobre você entender que chegou a hora de você dizer para ele o que você pensa. E você tá igual ele. Você tá dessa maneira. Aí ele parou assim, pô, cara, agora você pegou meu ponto cego. Eu falei, então, é sobre esse ponto cego aí, vai resolver esse problema aí. Entendeu? Você tá com uma oportunidade de confronto, de ir para cima e de o que ele vai, mas se que ele pensar, se ele fala, não interessa, é sobre você, você resolveu com você. E aí ele foi lá, falou algumas verdades para a pessoa e falou, André, me senti muito bem. Me senti muito bem depois que eu soltei para fora. Não porque o cara não vai me encher o saco, não porque isso. Depois o cara até foi lá e passou uns dias, ele me contou que o cara falou: "Ô, obrigado, obrigado porque você fez aquilo comigo, eu precisava daquele sacode". E ele falou: "Na verdade, eu que te agradeço, porque o problema era comigo". O cara não entendeu nada. E tá tudo certo, entendeu? Então, ele não consegue ver esforço como sem propósito, sabe? Ele só vê isso. Ele ignora as críticas. Muitas vezes, quando a pessoa te critica, você tá levando pro pessoal, você tá levando pro coração. E muitas vezes pode ser que a crítica talvez nem tenha nada a ver. Não tem, você não vai pegar, né. Ele vê isso como uma negativa, sabe, útil. Então, tipo assim, quem vê a negativa útil, tipo assim: "Cara, tá tudo certo, eu tô ignorando isso", né. Ele sente-se ameaçado pelo sucesso dos outros. Não, isso aqui, né, aí ele se fecha, porque ele não consegue garantir o crescimento dele, porque é fixo.
Agora, olha só o modo de crescimento de mindset e mentalidade, é o modo de ver o crescimento. É um pouco totalmente, ele encara os desafios, né, ele persiste apesar dos revés que ele toma, as pancadas que ele toma. Ele vê o esforço como um caminho para a maestria. Olha que louco isso aqui. O esforço que eu tô diante dos problemas, dos traumas que eu tô enfrentando, é o caminho para me chegar a uma maestria. Como assim, André? Pensa, pensa nas oportunidades que você está tendo de passar por esse problema e o que você está levando de crescimento. Quais histórias que você vai contar sobre isso? O quem você vai ensinar a partir da sua experiência? Porque o que você passa, talvez outros também estão passando. Só que você já chegou lá, você já atravessou aquela parada, então você sabe dizer, você sabe enfrentar, você sabe colocar aquilo com maestria. Ou seja, ele entende que tudo aquilo só está deixando ele cada vez melhor. E essa é uma sacada, pessoal. Se você quer ter resiliência, se você quer ser positivo, se você quer ter esse anticorpo na mente. Uma outra coisa que ele aprende, aprende com a crítica. Ele ouve a crítica e ele para. Por que essa crítica tá vindo para mim? Qual que é a pegada? Qual que é a situação? Qual a pegadinha por trás disso, né? Ele vê inspiração no sucesso dos outros. Ou seja, ele olha para uma pessoa que está à frente dele e fala, cara, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele chegou lá, então não é impossível. E isso é uma maneira de pensar, de crescimento. O dia de ontem te levou para um lugar, hoje o dia está te levando para outro lugar, e cada dia você vai evoluindo nessa situação, sabe? Porque você vai vendo os dias não como uma corrida de ratos, sabe? Deixa eu te compartilhar aqui. A gente vai vendo os dias não como uma corrida de ratos, mas a gente vai vendo os dias como cada dia que eu peguei uma pecinha do Lego, cada dia que eu peguei uma pecinha do meu quebra-cabeça, cada dia que eu coloquei uma parte dessa armadura que eu tenho, essa resiliência, esse lugar que eu tô crescendo. Então é muito diferente, porque a gente começa a ter um viés, a gente começa a ter um norte totalmente diferente das pessoas. Então, tipo assim, você chega num lugar que você fala assim, cara, tô numa outra pegada. Eu não tô mais nessa situação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu parei de assistir televisão há muitos anos atrás. Já tem mais de 8 anos. Assistir televisão que eu digo assim, TV aberta, não que a gente não assiste televisão antes. Uma vez ou outra a gente senta, assiste uma série, assiste um filme, assiste um desenho com o filho, tudo bem. Mas o que que acontece? Cara, se você me falar o que está acontecendo hoje no Brasil, tipo assim, as desgraças que tá acontecendo, eu não sei te dizer. Não, não é importante? Não, não estou dizendo que não é importante. Mas o que que vai mudar na minha vida? É eu ficar assistindo um jornal que tá contando do estupro, tá acontecendo da não sei quem matou não sei o quê. O que que isso tá me agregando? Não agrega. Então você começa a entrar numa outra esfera, numa outra vibe, que você caminha, sabe? É bem isso que o Valdir colocou aqui, ó. Pega peças de Lego o tempo todo. Se você quer ser resiliente, quer ter positividade, quer mudar isso, é isso, tem que ser. Só que você sai de uma frequência, você sai de um lugar e fala assim, não dá para ficar nessa parada. Eu tenho que caminhar, eu tenho que andar, entendeu? Vamos para frente aqui, ó. Vamos caminhar mais um pouco. Vamos lá. Bem, então a gente entendeu o modo de crescimento, né? Vamos agora avançar aqui para entender qual é a estratégia, qual é a pegadinha aqui para a gente fazer isso na prática, né? Entende o final disso. O final disso é o seguinte: é um segredo, uma coisa tão simples que se você instalar isso hoje no seu cérebro, acabou, entendeu? Então vamos lá. Que pensamento negativo eu estou tendo? Todo mundo tem um pensamento negativo, até porque, pessoal, deixa eu mostrar isso para vocês. O nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada viés cognitivo. Isso é nosso. E os viéses cognitivos são negativos. Ele não tem o viés cognitivo positivo, ele é negativo. Então, ou seja, os seus pensamentos, a maioria dos seus pensamentos vão ser para o negativo. Agora, como que eu mudo isso, André, na prática? É quando você adiciona o E. Então, a gente adiciona um novo pensamento, discretamente, positivo e verdadeiro. O exemplo que eu coloquei aí, ó. Eu não estou fazendo o suficiente.
E aí ele colocou o E, ó, e eu estou progredindo a cada dia. Então, isso aqui para o cérebro, pessoal, deixa eu compartilhar aqui, olhar para vocês. André, qual a receita? A receita é o E. A receita é o E. Quando você verbaliza isso, né, você tem um pensamento. Esse pensamento, ele está aqui, não está verbalizado. Há problema em verbalizar ele? Há problema se você verbalizar ele sem criar uma trilha para ele sair de maneira positiva. Quando você coloca o E, né, você confirma ó, esse pensamento. Pô, eu estou triste e pensativo de que vou melhorar. Olha só como que é diferente. Por quê? O cérebro, ele não distingue entre a verdade e a mentira, tá, pessoal? Isso é uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Nossa mente, ela, se você contar uma mentira, ele vai entender que é uma verdade. E tem gente que vive uma mentira que para ele tá tanto tempo na mentira que ele é a verdade, aquilo ali é a verdade dele. Como pode a pessoa fazer essas coisas que faz? Então, pensando dessa maneira que o cérebro ele não distingue entre verdade e mentira, e eu tenho o cognitivo, o viés cognitivo negativo, o que que eu preciso fazer? Eu preciso contrabalancear esse lugar. Eu preciso trazer isso aqui para junto. Você sabia que cada palavra negativa que você fala ou que você recebe, você deveria colocar 3 outras positivas para você equilibrar? Isso é pesquisa, é comprovado. Agora, quando eu coloco o e eu estou dando aqui uma prática muito simples para vocês. Quando eu coloco o e, eu crio uma condicional, porque eu já tenho um pensamento me levando para o negativo. Mas se eu coloco e, eu crio uma condicional, ou seja, o meu cérebro ele vai se desconfigurar daquele pensamento negativo e vai considerar algo que possa ocorrer, que possa melhorar, que possa. E nessa situação, eu estou trazendo o que aqui? Eu estou trazendo a positividade. Esse é um exercício prático de positividade, tá, pessoal? É só para você pensar de que maneira isso se dá, de que maneira esse lugar ele vai trabalhar. Então, deixa eu voltar aqui no compartilhamento para voltar lá no exemplo no exemplo da vasilha. Olha só que interessante aqui, ó, a vasilha. Só para vocês pensar. Então, tá aí, ó. O que que é a resiliência? O que que é a positividade? É você entender o seguinte, puxa vida, eu me quebrei, eu passei, eu virei caco, né? Fui restaurado. Eu tô triste, mas eu tô também esperançoso. Você tá vendo aí o E como que está funcionando no exemplo que a gente trouxe aí no começo da aula do Kintsugi, né, que é a técnica. Ou seja, triste e esperançoso, imperfeito e na nossa melhor forma, vulnerável e corajoso, quebrado e inteiro. Então, e isso bate com os preceitos bíblicos. Se você quer saber, eu peguei algumas coisas aqui quando Paulo fala, pô, porém nós estamos tristes, mas nós não estamos desanimados, né? Abatido, mas não estamos derrotados. Eu não lembro agora a referência, mas isso é um texto bíblico. Então, ou seja, o próprio criador, ele coloca assim, fala, cara, você tem a receita é essa daqui. E eu tô dando uma receita que você não precisa comprar na farmácia, é só você treinar o seu cérebro com o E. O E é condicional, é aquilo que vai desencadear em você a positividade. E essa positividade vai te levar para você chegar no caminho da fé. Ou seja, se você tem a crença de buscar a fé, obrigado, Valdir. Filipenses 4:7, isso mesmo. Então, quando você olha para esse lugar, você entende o seguinte: você sai de uma positividade para caminhar para um campo onde você semeia a fé. Porque à medida que você ficar bom nisso, a sua confiança vai crescer. Oh, passei por isso, passei por aquilo, passei por essa situação. Não é assim quando a gente para contar histórias do passado? Por exemplo, todo mundo aqui, eu não sei se todo mundo é casado, mas vamos lá, vamos dizer, eu vou falar por mim, tá? Cara, no começo do casamento passei várias crises, vários problemas. Eu lembro de coisas assim que eu tive que enfrentar, foi desafiadora. Você entendeu? Coisa assim do tipo assim, hoje você levantar e ter ali uma moedinha para comprar 2 pães e não ia ter o leite, não.
entendeu? Comer um café, se tivesse manteiga na geladeira, beleza, senão ia ser o pão só com café. E aí a gente fala, cara, a gente passou por isso, hoje a gente já não depende mais dessas coisas, hoje tá mais tranquilo, sabe? Essas histórias pós-traumática que leva você a falar assim, cara, eu passei por isso, eu já fiz isso, eu já vendi isso, eu já. Ou seja, hoje você fala assim, cara, não vou aceitar essa situação. Não, hoje eu consigo ter mais fé. Então, ou seja, a fé, só trazendo isso aqui para vocês, é um adendo, um parênteses, a fé, ela tem tamanho, entendeu? Se a gente chegar no tamanho de um grão de mostarda, como o Messi falou, a gente vai dizer a montanha, monta, lança-te o ar. Então, o tamanho de mostarda, que é uma das sementes, a menor semente das sementes. Então, pensa em onde que está a minha fé. E onde que eu começo a aumentar ela? Quando eu começo a ter positividade. Quando eu começo a ser mais positivo. E a positividade vem com a prática do E. Quando eu coloco a condicional do E. Eu falo assim, puxa, dá para fazer isso. Então, queria passar duas tarefas para vocês em relação a isso, a esse exercício. Entendeu? Primeiro, se você quer começar a colocar o E, não adianta você colocar isso de maneira verbalizada. Você tem que praticar uma escrita, tá? Pelos próximos 7 dias, você precisa ter uma escrita de sentenças, né? Perceba que é diferente para você quando você adiciona um pensamento positivo a um negativo, né? Nessa hora, tem um exercício que eu faço quando eu estou dando palestra presencial, que é justamente o pensamento negativo. Antes, o pessoal fica todo mundo derrotado, baixa a frequência, baixa o negócio na sala. Mas quando você pensa e fala algo positivo, até o seu corpo muda. É uma fisiologia inata. Você fala assim, cara, é, é, sabe? Você fala que o corpo ele reage na mesma hora. Então, se você quer fazer essa prática, né, você tem que começar com a escrita. Considera o E nas sentenças. E aí você começa a entender que um pensamento negativo você pode adicionar um pensamento positivo nele. O que muda internamente? Essas alterações elas vão mudar o seu comportamento. Você começa a ter um comportamento. Então, assim, André, não sou bom nisso. Não, tá bom, ninguém é bom, ninguém está dizendo que a gente já sabe tudo, não. Mas eu estou dando aqui uma receita para você nos próximos 7 dias. Pegar um caderno, pegar uma folha, escrever um pensamento e colocar uma sentença positiva na frente. Você vai treinar isso. À medida que você verbalizar, seu cérebro começar a ver aquilo, começar a falar aquilo, para você, nos próximos ciclos, vai ficar mais tranquilo de você sair do negativo para o positivo, tá? E aí você tem que lembrar, nessas épocas significativas do passado que você teve, que você estava sob estresse, né? Quais foram os elementos de crescimento pós-traumático que tornaram verdadeiros para você? Né? Qual foram os elementos que levou você para esse estado que você está? Qual aprendizado? Qual foram os fatores estressantes, né, no dia de hoje que vai desenvolver um pensamento negativo, mas que você pode colocar o E e trazer algo pro positivo? Então, essa seria essa lição de casa dessa primeira ideia, né, desse modo de pensar. Então, a gente entendeu, só recapitulando aqui, tá? A gente entendeu o seguinte, que o crescimento pós-traumático e o modo de pensar no nosso mindset do crescimento. E passei aqui um exercício para vocês. Até aqui, tranquilo, pessoal. Diz aí se vocês estão acompanhando. Obrigado, o Valdir hoje está me ajudando aí, está me auxiliando colocando. Ó. Vou até ler o versículo, porque o versículo ele é muito bom. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Né? Então, ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele estava sempre colocando uma condicional. Ó, passamos por isso, mas não estamos aqui. Passamos aqui. Né? Então, eu estou dando aqui a proposta do E. O E é a condicionar. Você condicionar aquela negatividade a uma positividade. Até aqui tranquilo? Tá? Vou entrar na segunda parte aqui, tá? Vamos para a segunda parte aqui. Deixa eu abrir. Cadê aqui? Vamos lá. Se vocês quiserem fazer perguntas, falarem, pode ficar à vontade, tá? Mas vamos lá. Bem,
Eu já falei, essa é uma aula de 10 aulas, porém eu vou só dar 2 para vocês, tá? Não, nós não vamos ter tempo hábil para a gente aprofundar aqui nessa situação. Depois a gente abre uma enquete lá no grupo dos 300, sabendo se o pessoal quer ou não quer, a gente continua com isso. Positividade e resiliência humana, os anticorpos da mente. E nessa ideia eu quero trabalhar aqui a positividade, o otimismo e a gratidão. Essa é uma tríade que faz a diferença naquilo que a gente está falando em relação a criar anticorpos na sua mente, né? Criar essa resiliência, essa positividade. Então, a gente já falou do Kintsugi, né? Quebrado inteiro. E aí, a gente vai falar sobre alguns hábitos comuns que a gente tem. Então, ou seja, hábitos de pensamentos negativos comuns. Precipitar-se nas conclusões e levar as coisas para o lado pessoal, né? Então, assim, muitas vezes eu nem esperei o outro falar, já tive uma reação, já fui reacionário sobre aquela situação. Isso, muitas vezes, as pessoas que agem assim, né, sem pensar, sem ter uma conclusão das coisas, elas vão desenvolver pensamentos negativos, entendeu? Então, ou seja, a pessoa nem terminou, a pessoa já está lá julgando aquela situação. Calma aí, não, vamos ouvir tudo, fazer perguntas, né, sobre aquilo que está sendo falado, né? Por quê? Porque a precipitação te leva a uma conclusão errada e isso, geralmente, você pode pensar, geralmente vai te levar a um pensamento negativo, entendeu? Por que ela foi isso? Porque, né, isso não é legal. Isso só faz cair sua frequência. Segundo, transformar acontecimentos em catástrofe. As pessoas muitas vezes colocam como eu vou usar a palavra aqui? Elas colocam uma grandiosidade nas coisas que não precisa, sabe? Aquele famoso tempestade em copo d'água. Nossa, mas é um copo d'água, pessoal. Você entendeu? Então, quando você fica nessa vibe de transformar esses acontecimentos em catástrofe, você vai ter pensamentos negativos, tá? Ler mentes, fazer suposições sem saber realmente como ou por que que alguém agiu de modo que agiu ou presumiu que outras pessoas conseguem ler sua mente. Então, ou seja, aquela famosa ideia de dúvida, né? É, é, eu quero fazer uma leitura. Nossa, né? Eu já convivi com pessoas assim, nossa, ele falou isso por causa daquilo, porque aí a pessoa começa a listar, então, numa vibe, num loop de ansiedade, uma coisa doida. Você fala assim, que é isso, meu? Não é desse jeito, entendeu? E aí, você não consegue chegar a lugar nenhum, porque tudo que você está fazendo é supositório. E aí, geralmente, o cérebro ele vai terminar todo esse processo com pensamento negativo. Maximizar ou minimizar. Maximizar é o input negativo, né, que chega até você, e o minimizar é o positivo. Então, ou seja, quando chega algo para você, você aumentar aquilo, né, não é legal. Qual que é a estratégia, André? Sempre minimizar. Não, legal, beleza. Sabe, sempre pé no chão. Então, às vezes minha esposa fala assim, nossa, você é tão frio, você não tem emoção. Mas é porque a gente estuda isso e a gente acaba ficando pé no chão. Você não sabe o que aconteceu, né? Aí ela vem, nossa, babado. Não, você tá sentado? Porque, olha, eu vou te contar. Não, tá tranquilo. Se eu estiver de pé, se eu estiver sentado, de ponta cabeça, não tem importância, fala aí. E é nessa hora que a gente precisa desenvolver isso, né? Decisão emocional. Deixar que as suas decisões ditem os seus pensamentos e o seu comportamento. Olha só, no final, pessoal, tudo é emocional. Só que a gente tem que entender o seguinte: entre o emocional, existe um livro, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E nesse livro, o Daniel Kahneman, ele vai dizer que o nosso cérebro, ele tem, né, duas ideias. Uma ideia que pensa muito rápido e uma ideia que pensa mais devagar. A ideia rápida é a emocional. E a ideia devagar é a mais racional. Não, calma aí, vamos lá. Quanto que é 2 mais 2 mesmo? É 4. Aí faz conta, tá, para poder decidir. No final das nossas decisões, elas são emocionais. Só que elas passam por isso. Só que tem gente que não passa pelo racional, já vai direto para o emocional. E isso é ruim. Por quê? Porque isso dita algo em você que muda, que vai refletir o seu comportamento. E não é legal. Então,
você tem que entender que a decisão é emocional, mas você não pode deixar que elas ditem os pensamentos. Então, por exemplo, toda compra que eu faço, ela é emocional, tá? Mas muitas vezes eu vou fazer uma compra onde eu vou usar a racionalidade, eu vou comparar o custo, eu vou comparar o benefício, eu vou comparar todas as ideias, entendeu? É isso que a gente tem que pegar. Externalizar, não assumir responsabilidades, colocá-las, ao invés disso, fora de si mesmo, né? Ou seja, aquilo que normalmente parece a culpa do outro, a vergonha. Então, ele está dizendo o seguinte, cara, se você quer ser resiliente, se você quer sair dos pensamentos negativos, se você quer ter um mindset de crescimento, se você quer ser positivo, assuma, assuma, para de jogar no outro, né? André, mas tem coisa que é o outro, tá? Se é o outro, ainda que seja o outro, tá? Mas o que que eu posso fazer? O que que eu posso realizar? O que que está na minha alçada? Existe uma demanda. A sua demanda, o que que é o que que é seu nesse lugar, sabe? Por quê? Porque isso se chama autogoverno. E toda vez que a gente tem autogoverno, a gente não tem espaço para negativo. A gente não tem espaço para pensamento negativo. Deixa eu até compartilhar aqui. Me cita um exemplo, não sei se você já parou para pensar nisso, uma pessoa que é vitimista que consiga ter pensamentos positivos. Ela não consegue. Agora, também o contrário é verdadeiro. Me cita uma pessoa que tem autorresponsabilidade da vida dela, tem autogoverno da vida dela, ter pensamento negativo. Ela assume, tá tudo certo. A gente aprendeu, a gente vai seguir a vida. E segue, e vai. Então, não tem esse lugar, não tem esse espaço, sabe? É isso que a gente precisa, a partir de agora, tomar a frente e falar: não, é isso. Eu preciso desse lugar, eu preciso dessa situação, entendeu? Vamos pra frente. Vamos lá. Qual que é a prática disso? Existe uma prática aqui que a gente também pode fazer, né? A prática aumentando o otimismo, né? Através da redução de hábitos de pensamento negativo. A maneira mais correta de ver isso é, olha só que pergunta que você pode trabalhar o otimismo, né? Lá a gente considerou o E, aqui é você fazer perguntas abertas para esse lugar. Então, ou seja, se eu quero aumentar o otimismo, né? A maneira mais correta de ver isso, aí eu vou pensar. Porque quando você faz essa pergunta, a maneira mais correta de ver isso, você está dizendo para o seu cérebro o seguinte: precisa de um senso de justiça. Não precisa ver o óbvio, não precisa ver o senso comum, porque a maioria das pessoas vão querer falar do óbvio e vão querer falar do senso comum. A maioria das pessoas vão nessa situação. Mas quando você faz uma pergunta como essa para o seu cérebro, você está fazendo um contraponto. E ele vai buscar, não, calma aí, vamos pensar. Mas tem uma base aqui para a gente responder isso. Então, isso aqui são perguntas poderosas que você faz para o cérebro e você sai desse lugar e você aumenta o otimismo através de uma redução de hábitos de pensamento negativo. Qual a outra solução ou conclusão possível? Você vai espremer o cérebro. E aí? Tem outra solução? Né? Porque a gente vai, o cérebro, vocês sempre ouviram isso, o cérebro não quer gastar energia. O que que ele quer fazer então? Ele quer pegar a saída mais próxima. Não, mas não é por isso. Lembra que Jesus estava numa situação e estava lá todo feliz falando da palavra e uma multidão e ouvindo a palavra e já estava dando 8 horas da noite. E o que que nós vamos fazer? Esse pessoal tem que ir embora. E aí? Jesus, vamos despedir a multidão. Falou, mano, vamos alimentar eles. Como assim vamos alimentar eles? Pô, mas nem se nós tivesse aqui 1 milhão, sei lá, de reais, de dólares, não sei, nós não ia ter como alimentar. E aí, o que que nós vamos fazer? Aí o que aconteceu? Ó, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas, então manda todo mundo sentar. Ele aperta a situação para chegar numa conclusão possível. Outra pergunta. Uma outra possível explicação. Não, deve haver uma outra possível explicação. É interessante quando as pessoas vêm, você dá uma neta dessa, não, calma aí. Né? Aquele famoso, vamos dar o benefício da dúvida, né? Só que o benefício da dúvida é, de fato, ouvir outra explicação. Não, deve ter uma possível explicação sobre isso, né?
E aí, uma última pergunta que eu coloquei aqui, ó, meus pensamentos não são necessariamente verdadeiros. Por quê? Por quê? E aí listar provas. Por que que eu não consigo ser justo? Por que que eu pendo para um lado? E, pessoal, isso aqui a gente está falando, mas isso aqui é uma verdade. As pessoas têm um lado. As pessoas têm um lado. Você entendeu? E eu me incluo nisso. Porque muitas vezes a gente tem que ser realista conosco mesmo, né? A gente tem que olhar para nós mesmos e falar assim, puxa, o que que eu tô vendo aí nos meus pensamentos que não são necessariamente verdadeiros, né? Por que eu tô julgando? Por que eu tô isso? Por que eu tô aquilo? Então, quando a gente coloca essa ideia aqui, a gente está colocando uma prática aqui para você ser mais otimista. E aí, nós falamos da positividade, do otimismo, mas a gente quer falar também dos benefícios da gratidão. E aí, o benefício da gratidão, ele é muito interessante. A gente pensa que isso aqui é coisa de mulher, né, pessoal? O negócio da gratidão. A mulher que levanta de manhã, faz o diário dela, ouve o devocional dela, né? Mas vamos entender o seguinte, ó, os benefícios da gratidão. É você sentir a experiência da vida de maneira positiva. Então, ou seja, quando eu paro e reflito, eu vou chegar agora, daqui a pouco eu vou deitar e vou dormir. Eu coloco a cabeça no meu travesseiro e eu penso no meu dia, desde que eu acordei, tudo que eu fiz, os lugares que eu visitei, as pessoas com quem eu conversei, as decisões que eu tomei, as situações que eu me livrei, que eu aparentemente visualizei que eu me livrei, né? De repente, as freadas que eu dei no trânsito, de repente, a- aquele farol que eu parei e de repente o cara furou e deu errado. É a experiência da vida. Só que a gente vive numa correria tão louca que a gente não para sentir a experiência da vida positivamente. Isso é gratidão, né? É aí eu paro com isso e faço uma oração de agradecimento. Obrigado. Obrigado que eu saí, não tinha nem garantia de voltar, mas agora eu voltei. O aumento da autoestima. Eu estava falando esse dia pessoal, né? Nós estávamos discutindo um grupo e falando sobre é, nós estávamos falando sobre autovisão, né? Tipo, eu esqueci qual é o nome. Você tem uma visão mais diminuída de você, né? E eu falei assim, olha, eu não, sobre esse negócio, eu não, eu tem um nome, esqueci agora. Eu não, né? Da pessoa se aparecer, gravar, falar, né? E eu falei, olha, eu não tenho problema não. E eu acho que eu não tenho problema porque eu tenho uma autoestima muito lá em cima, sabe? Eu não, eu dou conta, vamos, eu vou fazer, sabe? E então, o aumento da autoestima, ele é um benefício da gratidão, quando você pensa nesse lugar. Porque você constrói, você fortalece laços sociais, entendeu? Porque você passa para aquela pessoa que fala obrigado, porque ela te fez alguma coisa. Então, ou seja, você só construiu e fortaleceu laços sociais. Uma outra coisa, diminuir a intensidade e o impacto das emoções negativas. Uma vez que você faz aquilo que nós estamos falando sobre diminuir pensamentos negativos, o que vai sobrar para você? Pensamentos positivos. Então, ou seja, você começa a olhar de uma maneira diferente, a, a mudar o ambiente. Está carregado, está, né, muito pesado. Você fala, não, vamos olhar, né? Esse dia foi muito interessante, aconteceu comigo. Vou dar esse exemplo para vocês. Eu tinha que trocar alguns pneus da frota e eu não estava em São Paulo. E precisava trocar naquele dia. E eu tenho um depósito na casa dos meus pais, que eles me cederam um cômodo e eu estava com os pneus guardados lá. E eu falei pro cara da empresa dos pneus, eu falei assim, cara, você consegue ir lá no meu pai e pegar os pneus para você levar para recalchutar? Ele falou, consigo, eu passo lá, vai ser meu. Ele falou, onde que é o endereço? Ah, o endereço é esse aí. Ele falou, é caminho meu. E eu fiquei preocupado, porque meu pai é um senhor de 78 anos, né? E assim, meu pai é muito saudosista, né? Então ele pega você e ele começa a contar das experiências que ele teve do passado, e muitas vezes ele conta 3 vezes a mesma coisa. Eu fiquei desconfortável nessa situação. E aí o cara foi lá, pegou os pneus, e depois que ele tava já indo, eu falei, e aí, deu certo, você pegou os pneus? Ele falou,
Pô, cara, foi tranquilo. Pegou e falei, meu pai, né, é complicado. E eu meio que tava bem negativo em relação ao meu pai, né? E ele falou, cara, foi muito bom conversar com seu pai. Eles são assim mesmo. E aí ele começou a contar da história do pai dele. Ele falou, aí quando eu vejo uma coisa assim, aí que eu dou corda pra pessoa falar menos, porque eles se sentem bem. Cara, ele foi falando e eu fui diminuindo. Eu fui ficando com vergonha de mim mesmo, porque eu tava num pensamento tão negativo e o cara veio numa positividade tão forte que eu falei assim, cara, que loucura. Eu fiquei com vergonha, pessoal, de mim. E aí eu falei assim, cara, não é isso. Eu preciso diminuir, né? Eu preciso diminuir essa intensidade. Então, tô falando por mim. Não sei, talvez você tenha uma história dessa, não sei. Permita lidar com a presença do estresse. Ou seja, os benefícios da gratidão, ele me faz olhar para o estresse. Qual o problema do estresse? Vamos lá, o passado, pessoal. Qual o problema do passado? Vivendo o passado, a gente sabe, depressão, né? Qual o problema do futuro, né? Vivendo o futuro, ansiedade. Mas qual o problema do vivendo agora? É o estresse. Então, como lidar com o estresse? Benefício da gratidão. Permite eu lidar com essa presença, porque todo dia a gente é estressado, pessoal. E já sai no tanto, já toma fechado, já fica estressado, né? Mas quando a gente está em gratidão, nesse lugar, o estresse não tem muita força sobre nós, né? Encoraja a gente também a um comportamento moral. Olha que louco isso, né? Quanto mais eu busco essa gratidão, mais eu tenho um encorajamento para esse comportamento do que é certo, né? Inibe a comparação social negativa e reduz a adaptação hedônica, né? Ou seja, o hedonismo, aquilo que a gente está vendo muito hoje em dia, né? A pessoa pensando só no eu, só no self, e não esquece o outro. Primeiro o eu, depois o outro a gente vê o que vai acontecer. E aí nem sabe o que está acontecendo, nem sabe o que vai acontecer, porque eu não me importo com o outro, né? Então, não é por esse lugar. Então, o benefício da gratidão é nesse lugar. A prática da gratidão, nós temos três ideias aí: cartas de gratidão escrita diária, né? Gratidão 30 dias melhor. E momento do dia, ao final do dia, lembre-se de alguns breves momentos do melhor momento daquele dia. Então, quando a gente usa essa tríade, né, que eu coloquei para vocês aqui, que a tríade é justamente trabalhar, né, esses pilares, né, de você positividade, otimismo e gratidão, o que vai acontecer? Você vai ter resiliência. E vai ser resiliência num nível hard, porque não tem como você fugir disso. Então, pessoal, é, eu vou até aqui com a aula, tá? Nós teremos ainda mais 7 aulas aí, porque são 10 aulas. Depois eu ponho uma enquete lá no 300, quem quiser continuar com esse bate-papo, a gente continua. Mas eu queria parar aqui, queria ouvir um pouco aí, de repente, aí, se vocês querem falar, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem contribuir com alguma situação, né, diante daquilo que a gente falou aqui, sobre resiliência, sobre a positividade, né, e como a gente pode crescer nesse lugar, como a gente pode ter um, um salto, né, em relação a nossos anticorpos da mente, né? Tem pessoa que ela consegue ser muito fraca nisso. Vitimista, a gente está vendo uma sociedade de vítimas, né? De vítimas, acho que todo mundo é vítima, mas vitimização é uma coisa horrível, né? Então, homens que não têm postura, homens que não fazem o que tem que ser feito. Minha esposa fala uma frase, e eu gosto muito dessa frase: crianças fazem o que querem e adultos fazem o que é preciso. E eu queria terminar hoje com essa frase, né? Você é criança ou você é adulto? Né? Fica aí esse pressuposto para a gente pensar e para a gente trabalhar. Quero agradecer a vocês que vieram, a DS Camargo, ao Valdir, obrigado por estar aqui. Depois essa aula vai ser jogada lá no YouTube e a gente vai colocar à disposição daqueles que gostariam de ter assistido, mas não pôde assistir, né? E, e só gratidão por tudo aí que a gente veio trazendo e veio falando. Obrigado mais uma vez, boa noite para vocês, tamo junto e vamos continuar. Obrigado, Valdir, obrigado mesmo, Camargo. Tamo junto. Fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês.